Bom, pessoal, dando continuidade ao assunto que nós estávamos falando sobre adubação, o efeito da adubação em hortaliças, a importância dessas práticas em hortaliças, no cultivo de hortaliças, dentro da horticultura de maneira geral. Então, na aula passada nós chegamos até esse ponto sobre a importância do nitrogênio, fósforo e potássio nas adubações, E agora eu vou entrar em outras práticas aqui dentro da questão de adubação e nutrição e preparo de solo de maneira geral, para vocês terem pelo menos uma base dessa parte. Então o cálcio também é um dos nutrientes que são essenciais para o ciclo completo das culturas, das plantas em geral. Tem uma importância muito grande porque ele favorece a ampliação do sistema radicular, evita o aparecimento de anomalias como podridão apical em alguns frutos como tomate, melancia. Então ele é importante nessa parte de espessamento de células, da parede celular, e consequentemente uma melhor forma, a forma do fruto fica mais homogênea, auxilia na translocação de outros nutrientes. Então uma calagem bem feita na área é essencial. Pode ser suprida também essa necessidade de cálcio através de adubações foliares. Em algumas literaturas vocês vão achar o cálcio como macronutriente secundário ou como micronutriente, depende muito da literatura. Aqui tem alguns exemplos da deficiência de cálcio na cultura do tomate. Aí tem um aparecimento inicial desse fundo preto e posteriormente alguns patógenos oportunistas aí adentro nessa parede do fruto e vão se proliferando. Magnésio também é importante nas adubações. Ele é absorvido em poucas quantidades, mas ele não deve ser também deve ser levado em consideração na hora de adubação. Então ele integra principalmente as moléculas de clorofila e folhas com baixo teor de magnésio. Possui uma baixa capacidade de fotossíntese, muito pela quantidade reduzida que tem dessas moléculas na planta. Então a aplicação de magnésio ela pode ser feita através de adubações de cobertura ou junto com a calagem, utilizando um calcário de boa qualidade que tenha uma concentração de magnésio que possa suprir essa exigência da cultura, também auxiliar na questão do tratamento do solo. O enxofre, em algumas hortaliças, ele tem uma importância maior do que outras, ele tem uma extração até relevante. Na maioria das hortaliças folhosas, como alface e rúcula, a extração de enxofre é muito maior do que outros nutrientes, como o fósforo, por exemplo. Então ele atua na formação de proteínas, afeta a palatabilidade, o sabor dessas hortaliças que são utilizadas como condimentares, e esse nutriente ele pode ser disponibilizado através da adubação de cobertura junto com nitrogênio. Então o sulfato de amônio, que contém nitrogênio e enxofre, ele pode ser uma boa fonte de enxofre para suprir essa necessidade nas culturas. Então substituir uma adubação que poderia ser feita com ureia por sulfato de amônio, que aí você vai estar reduzindo o problema, a deficiência com um nutriente só e substituindo o outro comercial. E aí vocês têm os micronutrientes, que são absorvidos em pequenas quantidades, mas são essenciais para o ciclo fisiológico da cultura de maneira geral. Então o boro, ele aumenta a produtividade, aprimora a qualidade final de hortaliças, principalmente aquelas que são consumidas na forma de fluorescência, como a couve-flor, o brócolis e outras que também exigem o boro em grande quantidade. Então, geralmente o boro é suprido pela adubação orgânica, que é feita com esterco de aviário, ou pode ser substituído pela adubação comercial através do FTE BR12, que tem uma concentração de boro, ou também pode ser aplicado via foliar nessas culturas. Tem o zinco, que é essencial na formação de grãos, por exemplo, auxilia na formação, na forma e na qualidade de grãos. Então hortaliças que são consumidas dessa forma, plantas que são cultivadas para a colheita de grãos, como milho doce, feijão, ele tem uma essencialidade desse nutriente. Ele tem um certo antagonismo com outros nutrientes, como fósforo. Então aplicações exageradas de fósforo inibem a absorção de zinco, e aplicações em maiores quantidades de zinco inibem a absorção de fósforo.
Então existe esse balanço que deve ser feito na hora de realizar a adubação, sempre respeitando a necessidade da cultura e as condições de solo que vocês já têm. O molibdênio, ele pode ser aplicado pela utilização do FTE-BR12, que tem micronutrientes. Ele é essencial principalmente na parte de estruturação foliar. Então, plantas com sintomas de deficiência de molibdênio podem ter as folhas deformadas, né, ou em maiores superbrotações, de alguns nódulos secundários da planta, né, meristemas secundários da planta podem emergir por conta da deficiência de molibdênio ou do excesso de molibdênio nas áreas de cultura. O cobre, ele também é um micronutriente importante, é absorvido em pequena quantidade e ele auxilia na parte de proteção da planta contra doenças, principalmente patógenos, principalmente fungos, né? Então ele pode ser utilizado como adubação foliar, que além de suprir a necessidade da cultura, pelo cobre ainda tem uma ação fungicida. Então, fungicidas à base de cobre são os mais utilizados, por exemplo, na agricultura orgânica. Então, se você já faz a aplicação de alguns fungicidas comerciais que tenham concentração de cobre alta, não há necessidade de fazer uma adubação em relação a esse nutriente. Mas se não é feito, pode ser utilizado os caldos à base de cobre para suprir a necessidade da cultura e criar essa película protetora na parte foliar. E aí tem outros micronutrientes que também são essenciais, mas são absorvidos em pequena quantidade. E na maioria dos nossos solos, principalmente solos tropicais, a gente não tem deficiência desses nutrientes, então eles não são necessários de fazer uma adubação complementar. Aí entra o caso do ferro, do cloro, do níquel, do cobalto, são nutrientes que podem ser absorvidos através do solo, né? Da quantidade que já está presente no solo. Então aqui eu coloquei uma figura com alguns sintomas de deficiência, principalmente na folha do milho, que é uma gramínea que expressa muito bem essa questão de deficiência de nutrientes ou de superdosagens, toxidez por nutrientes. Então fica muito claro através desses aspectos aqui. E aí tem uma folha saudável, que é essa inicial, e com os sintomas de deficiência que foram citados lá atrás: fósforo, potássio, nitrogênio, magnésio e por aí vai. Então, antigamente acreditava-se que as plantas obtinham nutrientes só através da matéria orgânica, né? Aí tinha uma teoria denominada humanista, né, na época, que dizia que somente o material orgânico poderia suprir a necessidade das culturas. E esse pesquisador alemão, o Liebig, elaborou a teoria mineralista, ou a teoria do mínimo, que a gente já estudou em outras ocasiões, que descreve a necessidade na planta de vários nutrientes para cumprir o seu ciclo fisiológico, né? E que esses nutrientes podem ser fornecidos de maneira sintética. Então, poderia se desenvolver as culturas com interesse comercial e na produtividade elevada, juntando o material orgânico e o mineral, sendo o primeiro responsável pelas características de fertilidade do solo e o segundo pela questão de nutrição. Então, todos os nutrientes que são absorvidos na forma iônica através da raiz das plantas. E aí, foi no século XIX que, com a aplicação de fertilizantes, passou-se uma rotina de produção agrícola de maneira em escala comercial, né, e industrial em alguns casos. Então, a adubação mineral ela tem sido aplicada em grandes quantidades, principalmente para o cultivo de hortaliças. O cultivo de hortaliças, em alguns cultivos de hortaliças, algumas espécies que são cultivadas, a adubação é muito superior àquela utilizada em grãos, que são utilizados em larga escala, né? Se vocês pegarem a adubação do arroz, ela tem menos da metade do conteúdo de fósforo, por exemplo, que é aplicado numa cultura de tomate, né? Então, a parte de fertilidade ela tem que ser observada de uma maneira muito criteriosa no cultivo de hortaliças. As hortaliças são produtivas e exigentes, por isso elas extraem quantidades de nutrientes bem grandes do solo,
e elas também respondem muito bem à questão de aplicação. Então as respostas são eficazes nesse contexto de adubação mineral. Quais são as vantagens da adubação em hortaliças? Você tem uma maior produção obtida por unidade de tempo e uma determinada área, então você consegue concentrar uma maior produção e uma produção em escala em um curto período de tempo e numa área relativamente pequena se comparado com o cultivo de grãos ou pastagens, que hoje ocupam a maior porcentagem de área produtiva no país. Você melhora a questão de palatabilidade visual, então você tem uma melhoria nas qualidades organolépticas do produto. Consequentemente, com essa melhor qualidade, você tem um maior valor de venda e um maior retorno em cima disso. Então você tem uma conversão desses produtos em produtos de maior valor comercial, com um aspecto mais atrativo para o mercado. Nesse contexto, falando em quantidades maiores de adubação, deve-se considerar o efeito residual em algumas culturas, principalmente em áreas que são cultivadas em canteiros ou em áreas pequenas que são intensivas. A adubação ela não pode seguir uma receita de bolo em todos os ciclos de cultivo que vão ser feitos. Deve-se ter um controle sobre as características do solo que estão presentes naquele momento, pré-cultivo, para que as adubações não sejam exageradas e que o custo dessa produção não seja tão alto que inviabilize no final do processo. Então, quando vocês entram com uma adubação inicial numa área, ela tem um conteúdo, vocês aplicam um conteúdo de material balizados em alguma coisa, a safra que tem naquele determinado ano, ela retira esses nutrientes que precisa do ciclo para completar o ciclo produtivo dela normal. E parte desses nutrientes ou são repostos no solo através de deposição de material ou ficam como efeito residual dependendo da cultura. Então isso deve ser levado em consideração para que exista uma sustentabilidade no sistema produtivo a longo prazo. Então quando se adota um regime de rotação de culturas, de consórcios de maneira geral, esse quesito de fertilidade deve ser levado em consideração principalmente nessa parte de efeito residual, porque uma cultura do tomate ela não extrai toda a nutrição que é colocada no solo para ela. Quando você faz uma cultura seguinte e renova essa fertilidade, existe um efeito residual a longo prazo. Então o efeito residual esse efeito residual ele pode ser prejudicial no caso de adubações excessivas. Quando você aplica sais solúveis, você tem uma tendência maior em salinizar esse solo num curto espaço de tempo. Aplicações excessivas de outros nutrientes, como o boro, por exemplo, podem ter efeitos residuais em culturas que estão em sucessão daquela dali, que são sensíveis ao boro. Então esse cuidado deve ser levado em consideração quando é feita uma adubação e quando aquela área é manejada com mais de uma cultura. Aplicar nutrientes de acordo com a necessidade nutricional, as condições de solo e seguindo um cronograma para respeitar as necessidades nutricionais da cultura posterior. Então uma análise de solo constante dessa gleba onde é plantado evita essas situações de superdosagem ou subdosagem de nutrientes nessas áreas. Em alguns solos de textura mais argilosa, que tem uma capacidade de retenção de nutrientes maior, retenção de água e tudo mais estabilidade a longo prazo, essas análises de solo podem ser espaçadas. No nosso caso aqui, em solos altamente intemperizados e que tem uma capacidade de retenção baixa de nutrientes, é recomendável que essas análises de solo sejam feitas num período menor de tempo, principalmente para essas atividades de ciclo curto. Então, em algumas situações, o agricultor aplica em excesso certo nutriente e utiliza as adubações de maneira desequilibrada, que podem causar esses problemas tanto ambientais quanto esses problemas nas culturas seguintes. Então, aqui eu comentei brevemente sobre a contaminação de lençóis freáticos, sobre principalmente a utilização de nitratos, né?
no caso do nitrogênio, no caso do cloreto de potássio, que pode auxiliar nessa questão de salinização. Então, excessos de doses em alguns nutrientes podem ser corrigidos e outros não. Tá? Então, se você for errar na dose, por exemplo, para fósforo, que é um nutriente que fica altamente absorvido nos colóides do solo, pode-se errar para mais, né? Que a próxima cultura vai suprir, vai reduzir essa quantidade de fósforo posterior na área. Agora, se você for aplicar nutrientes que são altamente solubilizados como nitrogênio e potássio, é bom errar para menos, porque a deficiência pode ser facilmente corrigida. Por ser um sal solúvel, você tem uma alta atividade dele no solo. Então, aplicando em curto período de tempo, a cultura vai reagir àquela deficiência. Mas se for em excesso, a toxidez desse tipo de nutriente não é facilmente corrigida e muitas vezes inviabiliza a área por um longo período de tempo. Então aqui eu vou deixar algumas práticas para preparo de solo, principalmente nessa parte de plantio de hortaliças. Então, antes do estabelecimento da cultura, o preparo de solo ele propicia melhores condições para as plantas desenvolverem seu sistema radicular e absorver os nutrientes oferecidos de maneira sintética ou orgânica. Então, essa etapa de preparo de solo, como a gente já viu em sala de aula, ela respeita um cronograma específico. O primeiro é o controle de ervas daninhas que pode existir dentro da área. São plantas competidoras, são plantas que servem como hospedeiros de pragas e doenças. A questão de descompactação do solo, se for um solo compactado, altamente mecanizado, com um período longo de utilização, essas camadas superficiais e subsuperficiais que possam estar compactadas vão interferir no desenvolvimento do sistema radicular dessas culturas, e como o ciclo delas é muito curto, esse problema pode não ser facilmente corrigido e a produtividade vai ser afetada por esse quesito. Essa descompactação ela vai auxiliar no arejamento desse solo, na maior quantidade de circulação de oxigênio no solo, que vai possibilitar uma maior diversidade, maior quantidade de micro-organismos ativos nessa área, além de auxiliar na penetração e infiltração da água no perfil do solo. Então, as reservas de abastecimento, as reservas de água vão ser supridas, vão ser reabastecidas com essas práticas. Então, o preparo desse solo ele pode ser de maneira tradicional, pode ser um preparo reduzido ou um preparo mínimo de solo, dependendo do tipo de cultura e sistema produtivo que vocês estão trabalhando. Então, o preparo tradicional, ele geralmente incorpora os restos das culturas anteriores, visando assegurar o controle de ervas daninhas. Incorpora-se calcário, matéria orgânica e fertilizantes. Elimina ou reduz os quesitos de compactação causados pelo tráfego anterior da área, aumentando a drenagem, retenção e infiltração da água, permitindo penetração das raízes. Forma um leito de semeadura ou de transplantio, dependendo do tipo de cultura que vocês vão estabelecer, se é por mudas, se é por sementes, com agregados de tamanho ideal que permitam a rápida e uniforme emergência dessa área, buscando um estande padrão, homogêneo, e um estabelecimento da planta no seu porte, arquitetura normal e desejável para a cultura. Esses preparos visam facilitar as operações posteriores ao plantio. Práticas essas como irrigação, amontoa, movimentação de pessoas. Então, essa parte de preparo de área ela é muito importante, porque ela vai balizar todas as outras operações dentro da área. No preparo tradicional, vocês têm uma roçada e limpeza da área, uma subsolagem dessa área, aração em profundidade se o solo estiver compactado. Vocês têm uma irrigação após a aplicação de calcário para aumentar a reação desse insumo dentro da área, neutralizar a questão de pH, de acidez dessa área e elevar o pH. Se for uma área que tem agregados muito grandes, vocês vão precisar fazer gradagem até o destorramento, fazer uma gradagem superficial, usar enxada rotativa se for o caso, irrigação da área e sulcamento. Então esse material aqui eu vou colocar para vocês de maneira completa lá no sistema, tá? E aí eu tenho as etapas uma por uma aqui com algumas informações. A limpeza da área, o tipo de insumos que vocês podem utilizar,
Aqui eu tenho exemplos de áreas que já estão com cobertura morta, então é feita uma limpeza prévia nessa área, está roçando a área para deixar mais homogêneo, mais limpa. Então essa deposição de material orgânico é importante para a incorporação desses restos culturais posteriormente. A eliminação de culturas anteriores é importante como medida de controle para pragas, então pragas que são oportunistas em várias culturas. Se tem uma cultura anterior que é suscetível a essa praga, a posterior também pode ser atacada. Se o solo for compactado, uma subsolagem dessa área, que visa uma movimentação dessa camada mais profunda. E aí tem diversos aparelhos que podem ser utilizados para isso, o principal é esse subsolador. Quando vocês trabalham no solo, essa questão de mecanização, a aração sempre é de 20 a 25 centímetros nesse solo, e a subsolagem sempre vai ser nessa profundidade ou mais profunda, dependendo do solo que vocês estão trabalhando. Então a subsolagem geralmente é de 40 a 45 centímetros ou de 40 a 60. Aração em profundidade, principalmente quando é feita a incorporação de material como o calcário. Tá? Então a aração visa movimentar esse calcário da parte superficial do solo para as partes mais profundas, onde ele vai reagir com os elementos do solo, buscando a neutralidade da acidez e elevação do pH. O arado reversível pode ser utilizado. Tá? A enxada rotativa também é um outro insumo que é utilizado, só que a aplicação dela na camada mais superficial do solo, a movimentação dela é pouca nesses quesitos. E aí vocês têm a diferença de um terreno que tem um solo compactado através de mecanização e um terreno que já está sendo aradado, que tem uma movimentação de solo, um destorroamento e uma redução desses impedimentos aqui para germinação e estabelecimento das culturas. A irrigação, ela se faz necessária quando você tem ausência de períodos chuvosos, de pluviometria dentro da área. Então quando você aplica alguns insumos como calcário, a água é essencial para que essa reação seja efetiva. E aí tem diversos sistemas produtivos, desde os mais simples até os mais complexos, como um pivô central, por exemplo, abastecendo uma área. Certo? A gradagem para o destorramento, e aí alguns maquinários que são utilizados para isso. A gradagem superficial. E a irrigação da área, que vai ser a definitiva. Então, antes do plantio ou transplantio das mudas que vão ser utilizadas nesses canteiros, é importante que esse solo esteja preparado e já numa condição de umidade para receber essas culturas, reduzindo o estresse dessa movimentação, tanto o transplantio quanto o estabelecimento delas na área produtiva. Então esse preparo ele respeita algumas condições. Então um solo, quando ele está úmido, a formação de agregados de maior volume, mais duros ao final do processo de secagem e que não vão ser facilmente rompidos através de mecanização. Então essa condição de solo é importante estabelecer no momento de plantio. Ele não deve estar úmido e nem deve estar seco, ele deve estar numa condição de campo favorável para que essa mecanização tenha uma efetividade na área. Então o número de aração ou gradagem ou de passagem desses maquinários, ele vai depender do tipo de solo, das culturas que estão estabelecidas aí, das que virão a ser estabelecidas dentro da área. Então ele deve respeitar as condições que vocês querem estabelecer e que a cultura necessita para aquela área, mas sempre buscando um manejo desse recurso que vocês têm dentro da propriedade, de modo que ele possa ser utilizado por maior tempo possível sem precisar fazer uma recuperação. Então a observância dos critérios de não degradação dessa área tem que ser levados em consideração. Então aí vocês vão estabelecer se a cultura é aquelas que a parte comercial fica acima do solo. Então no caso de folhosas, eu não preciso de um solo tão profundo. Ou se eu vou trabalhar com culturas que a parte utilizável, a parte comercial esteja abaixo do solo. Então eu preciso de um solo com um perfil que favoreça o desenvolvimento
dessa cultura, como a cenoura, a beterraba, rabanete, macaxeira, mandioquinha, batata doce, e aquelas que ficam acima do solo, como as folhosas, alface, rúcula, né? Couve. Quais são as características, então, desse solo? É importante ser um solo mais argiloso, ser um solo mais arenoso. Então, esses quesitos são observados quando vocês vão escolher a espécie que vocês vão trabalhar. Então, quando eu busco uma espécie que se desenvolve abaixo do solo, eu busco um solo que tenha o menor impedimento possível para esse desenvolvimento. Então, um solo com textura mais arenosa seria o adequado se fôssemos pegar só essa condição. Para as plantas que necessitam que a parte comercial vai ser acima do solo, você pode utilizar um solo mais argiloso, que tem uma maior retenção de umidade, e você não vai precisar fazer uma mecanização, tenha mais estabilidade nessa planta, dê mais firmeza na sustentação dessa cultura. Tá? Então, além das espécies cujas partes comerciais crescem debaixo do solo e da superfície do solo, as espécies propagadas de forma seminífera necessitam um solo melhor preparado também para aquelas espécies que são propagadas por mudas. Então, quando vocês vão estabelecer, tem que levar em consideração se vai ser por mudas, se vai ser por sementes. Se for por mudas, a planta já vai estar mais desenvolvida, então o sistema radicular dela já está maior. Você vai precisar de um solo mais profundo para plantar ela e com condições que aquela muda já esteja preparada para ir para campo. Se é uma planta que vocês vão transferir ela ou propagar ela por meio de sementes, a semente deve respeitar uma profundidade de semeadura e condições para que essa planta possa germinar, essa semente possa germinar com qualidade e manter uma homogeneidade do estande, sempre lembrando de trabalhar com material certificado e que tem uma qualidade genética boa. E aí, dentro da apresentação, fala um pouco sobre preparo reduzido e preparo mínimo. E o que muda aqui são as características que são utilizadas nesse preparo em relação ao preparo tradicional. Então eu vou passar para frente nos slides, porque esse material está completo lá para vocês no sistema. Eu vou pular essas duas partes aqui para vocês lerem aí nos slides, para não ficar muito extenso, a aula não ficar muito pesada. Bom, aqui entrando na parte de adubação, vocês têm alguns passos que podem ser seguidos na adubação. Quais são os tipos de adubação de maneira geral? A calagem ela não entra como uma adubação no quesito principal, mas ela entra como uma adubação secundária porque ela, além de corrigir a acidez, neutralizar alumínio, né, tóxico, alumínio e hidrogênio, ela fornece cálcio e magnésio. E aí as adubações posteriores podem ser feitas da seguinte forma: pode ser feita adubações corretivas, adubações verdes, adubação mineral, adubação em cobertura, adubação de fundação, adubação foliar, a fertirrigação, que é a injeção de insumos de fertilidade junto com a irrigação, e a adubação orgânica, que já é um segmento dentro da produção de hortaliças. A calagem é uma das primeiras práticas, né? Ela deve ser feita antecedendo os cultivos, buscando um condicionamento desse solo de maneira favorável ao desenvolvimento das culturas, e ela deve seguir um balizamento, né? A quantidade de calcário a ser aplicada geralmente pelo método de saturação por base, e aí é estabelecido essa porcentagem de saturação por base de acordo com a necessidade da cultura. A maioria das culturas de interesse comercial trabalha nessa faixa de 60% a 80% de saturação por base. E pode ser aplicado esse calcário, pode ser calcário dolomítico, pode ser magnesiano, pode ser calcítico, e isso vai depender das condições de solo e da concentração desses nutrientes presentes após a análise de solo. A aplicação para a gente aqui, ela deve ter uma antecedência mínima de 60 a 90 dias, buscando uma reatividade desse calcário, e
tem que ter a presença de água nesse sistema de cultivo. Então é uma medida de segurança e trabalhos científicos colocam essa correlação de tempo com essa reatividade do calcário. Tá? A maioria das culturas se desenvolve na faixa de pH de 5,8 a 6,3. Algumas literaturas vocês vão achar de 6 a 6,5, que é a faixa que possibilita a maior disponibilidade de nutrientes que a planta necessita para cumprir o ciclo fisiológico dela. Aqui vocês têm a faixa de pH, e eu vou mostrar alguns gráficos aqui dessa correlação do pH com a disponibilidade de nutrientes. Então a calagem melhora a absorção de nutrientes presentes no solo pelas plantas e reduz a solubilidade e a disponibilidade de alguns outros nutrientes que podem ser supridos através de adubações posteriores, de cobertura, foliar, ou através de inserção de sistemas de adubação orgânica. Então aqui está uma faixa, uma correlação, a importância dessa relação entre o pH e a disponibilidade de nutrientes. Então vocês observam que nessa faixa de 6 a 6,5 é onde eu tenho uma maior disponibilidade desses nutrientes, uma maior concentração deles disponível no solo. Então aqui em ordem decrescente, nitrogênio, fósforo, potássio. Então alguns nutrientes, quanto maior a alcalinidade do solo, quanto mais alcalino o solo for, maior é a sua disponibilidade. Em contrapartida, alguns outros nutrientes, quanto mais ácido esse solo for, menor vai ser a solubilidade dele e a disponibilidade para as culturas. Então, se vocês pegarem o ferro, ele tem uma disponibilidade alta num pH de 4 a 4,5, e quando você eleva esse pH a 7 ou 7,5, a disponibilidade dele já é reduzida. Então a solubilidade dele fica reduzida no solo e ele começa a se tornar indisponível para a planta. Se a planta apresentar deficiência desse nutriente, você pode fazer uma adubação de cobertura para suprir essa necessidade. Tá? E assim funciona com os demais nutrientes também. O nitrogênio, numa faixa mais ácida de solo, ele quase não está disponível. Quanto mais você eleva o pH desse solo na proximidade desejável para as culturas, de 6 a 6,5, como está aqui nesse gráfico, você tem uma maior disponibilidade da maioria dos nutrientes que são benéficos. Para distribuir o calcário no solo, ou fertilizantes ou compostos orgânicos, existem alguns implementos já preparados para isso. Aqui tem um exemplo deles, que é um distribuidor. Tá? E aí pode ser acoplado no maquinário e pulverizado na área total. A adubação corretiva ela eleva a disponibilidade de certos nutrientes no solo de baixa fertilidade natural ou empobrecido por anos de manejo inadequado. Então esse tipo de adubação ele é feito para corrigir esses fatores de disponibilidade. Reduz as perdas no solo de nutrientes disponíveis e melhora a assimilação dos nutrientes pelo sistema radicular. Isso evita que as raízes das plantas concentrem-se num pequeno volume de solo, que ocorre quando a adubação é realizada em covas. Então, quando você estabelece cultivos por covas, você corrige somente aquela parte do solo. Você está disponibilizando um ambiente propício para o desenvolvimento apenas naquele espaço que você delimitou. Quando você faz uma correção em área total, você amplia essa área de desenvolvimento das culturas. A maioria das adubações corretivas aqui no nosso solo são feitas principalmente com fósforo. A gente tem uma baixa disponibilidade naturalmente desses nutrientes, baixa concentração e disponibilidade deles no solo. Então em áreas em que tem esse nutriente disponível no solo, muitas vezes ele está indisponível pela dissorção dele aos colóides do solo, que é mais forte do que o coeficiente, o gradiente da raiz para extrair isso do solo. Então é feito uma fosfatagem para se corrigir esses teores de fósforo no solo, que é um dos grandes limitantes para o desenvolvimento das culturas e produtividade de uma forma geral. Então algumas empresas trabalham com adubos que tem liberação lenta, então tudo isso deve ser levado em consideração quando vocês vão comprar um insumo. A adubação verde ela visa incorporar restos culturais ao solo e é um meio eficiente e econômico para elevar o teor de matéria orgânica além do enriquecimento em nutrientes. Então utiliza-se plantas que fixam nutrientes atmosféricos, como leguminosas que trabalham associadas com bactérias, que armazenam e transformam e armazenam esse nutriente no solo para uma forma mais disponível para as culturas absorverem.
e em contrapartida também atuam como antagonistas de alguns patógenos, principalmente nematóides no solo. A cultura da crotalária, através de exudatos da raiz, você consegue inibir a ação de nematóides ali dentro daquela área, ou distanciar eles da área de cultivo com a utilização dessas culturas ali no meio. Então elas podem ser feitas em sucessão, podem ser feitas em consórcio, em rotação, isso depende do sistema produtivo, que além de fixar o nitrogênio atmosférico, ainda consegue trabalhar com essa inibição. Quais são as vantagens? As principais é a fixação desse nitrogênio atmosférico, a descompactação do solo, porque elas têm um sistema radicular pivotante, então geralmente é mais profundo, ele consegue penetrar numa região mais funda do solo, em um horizonte mais profundo. Melhora a utilização de nutrientes pelas culturas, porque ele trabalha essa questão de solo, de melhorias nessas características do solo, porosidade, descompactação, infiltração de água, permeabilidade. Então isso favorece um aproveitamento melhor. Como você melhora essas características no solo, consequentemente você tem um maior armazenamento de água nesse solo, reabastecimento das reservas do solo. Você tem uma redução de população de nematóides, Isso utilizando culturas que favoreçam esse tipo de prática. Como você está povoando aquela área com uma população específica, buscando um resultado específico, você reduz a infestação de outras plantas que podem ser hospedeiras de pragas e doenças, Então, você aumentando a população de uma espécie benéfica, você reduz, consequentemente, a população de plantas que não são desejáveis ali naquela área de cultura. E, por final, uma área coberta protege o solo de processos erosivos, principalmente ocasionados por regimes pluviométricos, Solo coberto, a força cinética das gotas da chuva é reduzida através dessa proteção que é feita ali pela parte aérea dessas culturas. Quais são as desvantagens da adubação verde? Geralmente, para cumprir esse ciclo da cultura, você tem que deixar o terreno ocupado durante algum tempo com essa cultura. E ela não é de interesse comercial, então ela não vai te gerar renda. Vai ser só um fator que você está utilizando para manejo dessas áreas. Então, para quem trabalha com arrendamento de áreas, isso não é uma prática tão interessante do ponto de vista comercial. Uma outra vantagem que existe nessa prática é a utilização, a redução da utilização de insumos sintéticos com o passar do tempo. Então, plantas que consigam fixar nitrogênio e também ter uma boa exportação e transformação dos nutrientes que ela está extraindo do solo em material verde, quando essa planta é cortada e incorporada ao solo, a decomposição dela favorece o reabastecimento, a ciclagem desses nutrientes de volta para o sistema produtivo. Então, dependendo do tipo de material e sistema que é manejado, há uma redução gradual da adubação sintética e, consequentemente, o custo de produção vai ser menor. A adubação mineral, que é a tradicional, é a que vocês utilizam através de insumos sintéticos e ela é aplicada via solo e é absorvida via solução do solo, considerando a raiz como o grande extrator desses nutrientes. Geralmente aplica-se formulações ou pode ser aplicado de maneira separada também, depende do sistema produtivo, do preço desses insumos, o custo dele para o produtor e o retorno que ele vai trazer em produtividade. Esses NPK e esses formulados da vida são só produtos que são concentrados com diversas concentrações desses três nutrientes. Alguns vêm com incremento de micronutrientes, mas não são todos. Então, a maioria dos formulados vem apenas com concentrações diferentes de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, cabe a vocês estabelecerem de acordo com a necessidade da cultura, o ciclo fenológico dela, a época de aplicação, o tipo de solo e as características químicas desse solo. Qual é o fertilizante que vocês vão utilizar que tem uma melhor efetividade, um menor custo e um melhor benefício ao final do ciclo de cultivo. Certo? Então fica aqui essas considerações sobre essa parte de preparo de solo, sobre nutrientes de forma geral, a importância de cada um dentro desse ciclo, principalmente do cultivo de hortaliças, e alguns
algumas pontuações sobre adubação e como ela é feita. Os cálculos de adubações vocês já praticaram comigo em sala de aula, eu não vou exigir isso na avaliação de vocês. Então o conteúdo para avaliação vai terminar nesse tópico aqui, tá ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição pelo WhatsApp, pelo e-mail, como vocês já sabem.